Igreja de Roma, aos romanos. E abra a Bíblia do capítulo 3, deixa ela aberta aí no seu colo. Na verdade é o capítulo 2, né? Mas como é no versículo 23, na minha Bíblia já andou para a página do capítulo 3. Cosme, você pode se sentar, Cosme. Pode sentar, prestar atenção na palavra. Desliga no meio, pastor, assim. Oi? Desliga esse aparelhinho aí. Esse daqui? Pode desligar ele, Ok. senão vai dar. E Obrigado. eu queria ser assim, bem didático com a palavra de hoje. E eu sei que a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, essa epístola não é todo mundo que entende, né? Eu quero dizer para os senhores que não são todos os pastores que pregam nessa epístola, e a epístola aos Hebreus. São poucos pastores. É uma carta muito complexa. Ele escreveu essa carta a uma igreja, um monte de crentes que estava na capital do Império Romano, em Roma. Ele nunca tinha ido nessa igreja, deu alguns questionamentos sobre a conduta dos irmãos de lá. E ele responde essa carta, são 16 capítulos. E ele tem uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, essa carta. É a dos Hebreus. E ele necessita um pouco de entendimento e iluminação do Espírito, para que a gente consiga entender essa carta, né? Então, o capítulo é o capítulo 2 e o versículo é o 25. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta e eu queria falar um pouco sobre isso. No capítulo 2 da carta aos Romanos, gostaria, ajuda o rapaz. Romanos. Você vem andando com a Bíblia, João, Atos, Romanos. Tá bom? Eu citei Hebreus, que são as duas cartas complicadas para entender. Romanos e aos Hebreus. Tudo bem? Que são cartas literalmente feitas, escritas para judeu. Por isso que ela é complicada. Fala muito da lei, né? No capítulo 2, Paulo vem falando acerca de um juízo. Tudo bem, meus irmãos? Ele fala acerca de um juízo, que haverá esse juízo, que nenhum homem, ele pode se livrar desse juízo. Ele fala isso no capítulo 2. Ele fala, inclusive, aqueles que nasceram antes da lei, também passará pelo juízo, não pela lei visível e palpável, mas pela revelação das coisas que foram criadas, que estão diante deles. Porque mesmo que o homem seja o máximo ignorante possível, ele há de saber que o universo, o mar e a terra, com tudo que nela há, alguém, o ser supremo, criou, porque não é criação de homem. Então ele diz, por conta dessa revelação criada, nenhum homem escapará desse juízo, muito antes da lei. Aleluia. E ele vem andando, e depois ele diz o seguinte, no versículo 17 do capítulo 2, estou fazendo um apanhado, expondo, ele fala acerca dos judeus e a lei, e se encontra em capítulo 2, versículo 17. Ele diz o seguinte, os judeus clamavam, diziam em alta voz, ele está escrevendo para judeus, lembre-se, está em Roma, mas essa igreja foi feita para judeus, é só judeus que tem lá, judeus que fugiram da perseguição lá de Atos 2. Quando eles foram perseguidos, eles saíram e fundaram essa igreja. Era uma igreja muito forte, era uma igreja muito pujante, porém ninguém sabia quem fundou essa igreja, assim como a igreja de Antioquia. Então ele está escrevendo para judeus, por isso que as palavras são muito rebuscadas, porque eles eram detentores do saber e da lei. Então só se escreve assim para quem realmente tinha o conhecimento da lei. E no versículo 17 do capítulo 2, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que aqui, se eles eram judeus e confiavam na lei, pela lei nenhum deles poderiam ser livre da condenação. Porque eles guardavam, eles eram circuncidados, eles guardavam a lei, mas desonravam a lei não cumprindo os mandamentos. Aí ele anda mais um pouquinho, aí ele vai falar do verdadeiro judeu. Ele já explicou que os judeus que guardam, que fazem circuncisão, que guardam o sábado, que guardam os mandamentos, mas tropeçam e desonram a Deus, não é esses judeus que a Bíblia está falando, que eles se achavam o supra-sumo. Agora, esse que eu vou pregar para vocês, no versículo 25,
ele vai falar o que verdadeiramente, ou quem de verdade é o verdadeiro judeu que Deus quer. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, mas se estiver dentro desses preceitos, que no versículo 25 a seguir ele fala, esse é o verdadeiro judeu de Deus. Aleluia. Tudo bem? Então ele diz assim, versículo 25. A minha Bíblia tem uma linguagem diferente, mas dá tudo igual. Pois na verdade, a circuncisão é proveitosa se praticares a lei. Mas, se és transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se incircuncisão. Se, pois, o incircunciso guardar as ordenanças da lei, não será contado a sua incircuncisão como circuncisão? Eu vou explicar o que é isso para vocês, tá bom? É isso mesmo? Incircuncisão? 27. E aquele que fisicamente é incircunciso, mas cumpre perfeitamente a lei, julgará a ti que, com a letra da lei e com a circuncisão, és transgressor da lei. Pois não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão aquela que se faz exteriormente na carne, mas judeu é aquele que o é no interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. A gente leu e muita gente eu acho que não entendeu nada, né? É por isso que essas duas cartas, ela é complicada. Porque se fosse escrita para homens comuns, gentios, ficava fácil. A linguagem falava sobre a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o benefício de Deus para o homem. Mas como ela é escrita para detentores da lei, homens soberbos, presunçosos, que achavam, porque eles eram israelitas, que Abraão é israelita, que dele é que vem a geração que o próprio Cristo e Moisés vieram, eles se achavam no direito de arrogar para si direitos divinos. Aquilo que os gentios, os homens comuns como nós, não teríamos direito. E Paulo, ele começa aqui, aos judeus, por natureza, da tribo de Benjamim, de pais judeus, era um homem íntegro. Ele responde essa carta aos irmãos de lá, que com certeza estava havendo acepção dentro daquela igreja. Porque se a igreja foi fundada numa colônia de judeus, logo os gentios que se convertiam, que é chamado de prosélito, esses homens estavam sendo constrangidos pelo grupo de judeus a praticar a mesma ritualidade religiosa em que os judeus praticavam. Então Paulo, sabendo disso, responde a carta a esses irmãos com essa carta, justamente ratificando que não adianta, ou não adiantava só, ter nascido em Israel, ter como pai Abraão, ter circuncidado-se dentro da lei, guardar a lei e mesmo assim ser detentor da salvação e de direitos divinos. O que é que nós aprendemos com isso? Essa é a palavra. Primeiro, quem é o pai da circuncisão? E o que é a circuncisão? O pai da circuncisão é Abraão, que nem judeu era. De Abraão é que vem essa linhagem hebreia. Porque Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma nação. E a nação de Israel vem de Abraão. Por isso que Abraão é o pai dos judeus na fé. Amém? E o que é a circuncisão? Essa é a pergunta. A circuncisão é um tipo de uma cirurgia no prepúcio do pênis, que nós conhecemos como fimose. É uma cirurgia que corta o prepúcio do pênis e a glande do pênis sobressai para fora.
E Abraão foi o primeiro que fez isso como sinal. E por que Deus pediu isso à sua nação? A Bíblia diz que para tê-lo como sinal. E também, Deus sabia na sua onisciência que o povo que estava lá no Egito, que ainda não estava, quando chamou Abraão, de Abraão até esse povo ser gerado no Egito, passou 430 anos, foi que criou esse povo, eles migrariam pelo deserto durante 40 anos. E que não haveriam praticamente água nenhuma, precisou se banharem. E que hoje nós sabemos que um grande índice de câncer acomete os homens na glande do pênis, justamente por falta de higienização. Então o nosso Deus, como Ele é terrível, Ele já sabia disso. Que muitos morreriam com câncer, justamente adquirido por falta da higienização da glande do pênis. Então o Senhor pede para fazer a todo varão nascido de 8 dias, o pai tinha que fazer essa cirurgia chamada de circuncisão com pedras. Ele era apresentado no templo e ali o sumo sacerdote, através de louvores e adoração, cortava o prepúcio do seu pênis e ali era aquela criança de 8 dias apresentada diante de Deus, assim como Cristo fez. Então até aqui tudo bem, né, meus irmãos? Todo mundo está entendendo? Pastor, então quer dizer que quando Abraão fez a circuncisão, ele já virou judeu? Não, ele não virou. Abraão nunca foi judeu. Não. Abraão foi chamado da terra ali de hoje é o Golfo Pérsico. Abraão é da cidade de dos caldeus. Quando ele foi chamado, Deus disse que a ele daria uma grande nação. E essa nação nasceu dele. E essa nação é chamada de judeu. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem? Um povo separado. Então, Paulo aqui esclarece. Diz que, ele começa dizendo, pois na verdade, versículo 25, pois na verdade a circuncisão é proveitosa se praticares a lei, mas se és transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Está dizendo para nós aqui, não adianta, o que Paulo está dizendo, não adianta, deixa eu voltar, pastor, não adianta nós andarmos com a Bíblia debaixo do braço, não adianta nós depositarmos dízimos e ofertas no gasofilácio, não adianta a gente sair para fazer a obra social, não adianta nós termos todo um linguajar evangeliquez, não adianta subirmos os montes, fazermos os jejuns, guardarmos os dias de festa, não adianta a gente ter uma linguagem toda rebuscada, ter uma pseudo-religiosidade, se nós não vivermos aquilo que as Escrituras mandam a gente viver, conforme a verdade do Evangelho, não passa de um edifício fantasioso, muito bonito, mas não tem essência e não tem base comum. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Eu conversando com o nosso pastor, antes de começar o culto, como muitas pessoas, a minha esposa, a própria esposa fala isso, mas eu quero passar para vós outros, o que o nosso pastor dizendo, que falando acerca dos acontecimentos que acontecem nas igrejas, ele dizendo, pastor, a minha vida foi transformada aqui, não foi pela vida dos membros, nem pela vida do pastor Antônio, foi olhando a sua vida. Essa mesma palavra, a minha esposa fala na minha casa. Olha que uma esposa fala isso para o marido, é difícil. Mas ela fala, todos os anos que eu passei nessas igrejas, e por sinal ela falou isso hoje, nós vindo para cá, a minha vida foi transformada pelas mensagens que você ministrou na minha vida. A minha esposa. A Deus, aleluia. A minha esposa. Por que a minha esposa diz isso? Ela seria a última pessoa a falar isso para mim. Porque o que eu sou aqui em cima do altar, pergunte para ela se eu sou em casa. Pergunte para ela. Então, esse texto, esse versículo 25 está dizendo isso. Não adianta. Você está se enganando a si mesmo, perdendo tempo. A circuncisão, ela é boa, ela não é má.
se eu guardar os mandamentos do Senhor. Porque se eu não guardar os mandamentos do Senhor, não adianta eu ter a circuncisão como sinal de Deus na minha vida, porque nada de Deus irá se cumprir na minha vida. Porque Deus não olha a circuncisão da carne, do exterior. Deus olha a circuncisão do coração, da alma. Nós podemos enganar a todo mundo, mas nós não podemos nos enganar a nós mesmos e principalmente a quem? A Deus. Aleluia. E eu acho uma burrice espiritual tamanha as pessoas tentar chapelar Deus, dar um Pelé, dar um pedala robinho em Deus. É ser muito, me perdoe o termo, chulo, é ser muito babaca. Porque você nunca poderá enganar o Senhor Deus. Porque Ele sonda os profundos, Ele visita os campos, os cômodos mais escuros do nosso ser, do nosso coração. E quando o salmista diz, Senhor, sonda-me, quero dizer para vós outros que a palavra sondar aqui vem da raiz, da origem, de edificar. Quando vai se levantar um prédio, a primeira coisa que o engenheiro faz é fazer a sondagem do terreno. Tem um bate-estaca enorme, batendo sobre uns canos enormes de ferro, introduzindo aqueles canos na profundidade da terra, até saber onde aqueles canos irá parar, se vai parar sobre lama, ou sobre rocha, ou sobre terra firme. Então os homens de cima não conhecem as profundidades da terra, mas através do bate-estaca, sabe se a terra é boa ou se a terra é ruim, para se edificar o edifício. E o salmista diz, Senhor, bate o bate-estaca no meu coração, Senhor, a ponto que entre profundamente, tu possas ver se há algum caminho mau dentro de mim. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. A quem estamos enganando? A quem estamos de fato enganando? Nós temos que tomar cuidado com isso. Que pode não acontecer na minha e na tua vida os planos de Deus. Deus, Ele sonha, o desejo de Deus é encontrar um homem justo, um homem que foi justificado, para que Ele possa usar esse homem. O desejo, o sonho de Deus é encontrar um homem na brecha, para que esse homem possa ser braços de Deus, boca de Deus, perna de Deus, como o pastor Claudemir que leu. Um profeta, um homem que não vive a segunda aparência, um homem que não prega uma coisa e vive outra, vive brincando com essas coisas. Um homem despojado das coisas materiais. O Vicente perguntou se meu carro era do outro lado, naquele carro bonito. O pastor Claudemir falou para mim, pastor, eu sei que o senhor não tem desejo de ter carro bonito. Se o senhor me der, beleza, mas o senhor é um homem que é desprovido desses interesses, a gente percebe. E eu digo isso, irmão, não digo isso com orgulho, não, porque isso não me chama atenção, as coisas não me chamam atenção. O que me chama atenção são pessoas. Eu amo pessoas e não coisas. Coisas eu uso. Novas, velhas, meia boca, eu uso. Essas coisas não me chamam atenção. Porque eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou um pobre mortal. Depois de uma semana debaixo da terra, você não me reconhece mais. Você não me reconhece mais. Tudo explode. Eu fico um homem totalmente diferente, negro, a pele saindo, os olhos abrutelados. Porque são, na verdade, o que somos. Somos todos isso. Deus é que é maravilhoso. Deus é que é digno de ser louvado e glorificado. Porque Ele vê os homens nascerem, envelhecerem e cair como folha de árvore. Mas Ele continua sentado no seu sublime trono, imponente, acima de todas as coisas. Ninguém pode tocá-lo. Isso é um Deus glorioso e maravilhoso. Aleluia. E é por isso que eu sou chonado por esse Deus. Glória Louvado seja Deus. E vou morar junto com Ele. E ninguém me pede. Satanás
nenhum vai me pedir de eu habitar junto com meu Deus. Louvado seja Deus. O 26 diz assim: se, pois, o incircunciso guardar as ordenanças da lei, não será contado como incircunciso, mas como circunciso. O que eu quero dizer aqui? Um homem incircunciso na presença do religioso. Talvez você não seja um guardador de dias. Talvez você não seja um homem que suba sempre aos montes. E aqui entenda, não estou criticando nada disso. Eu estou parafraseando o texto. Talvez você seja uma pessoa que não jejum bastante, que não ore muito. Talvez você seja uma pessoa que não se vista como um cristão tem que se vestir, segundo o que as pessoas padronizou para você. Então você está sendo visto por esse como incircunciso. Mas a Bíblia diz: se você guardar os princípios do Senhor, os seus mandamentos, mesmo dentro de uma assembleia de religiosos, de judeus, aqui no caso judeus, porventura, o fato de você guardar e andar na presença de Deus, você não é tido como um circunciso? Porque Deus não olha a nossa aparência. Deus não se engana com as minhas falas. Não é a minha postura, não é a minha roupa, a minha forma de falar, que vai, é o que ele está dizendo no 26, que vai chamar a atenção de Deus. Aliás, nada que eu possa ter, comprar, falar, possuir, pode chamar a atenção de Deus. Porque quem ensinou a Deus? Quem pode dar alguma coisa para Deus? Do que Deus tem necessidade? Que ciência existe que Deus não conheça? Quais são os acontecimentos dos homens que Deus não sabe? Aleluia. Nada pode chamar a atenção de Deus. Nada, entre aspas. Mesmo que pareça incircunciso, mas se guardares a sua lei, se andares conforme os seus estatutos, se amares o teu irmão de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, aí sim, você é inserido, não na assembleia do circunciso, segundo a aparência, mas na Assembleia de Deus, Pai de toda a misericórdia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Portanto, não se engane com a aparência. Não se engane. Conviva com as pessoas. Porque eu praticamente, entrando para 3 décadas que sirvo a Deus, eu posso dizer com segurança para vocês, que já me decepcionei com muitos. E muitos também me surpreendeu. Porque pessoas que eu julgava ser não eram, e pessoas que eu julguei que não eram, esses eram. Então Deus trabalha justamente com essas probabilidades. Deus trabalha, e Deus, Ele é tremendo, e Ele gosta de nos surpreender. Porque dizendo, olha, o teu entendimento, Leandro, não é o meu. Você pode ter muito conhecimento, mas o teu conhecimento é meramente humano. Glória a Porque Deus. eu conheço e esquadrilho o coração do Glória a homem. Deus. E é esse Deus que Paulo está falando, esses irmãos. Glória a É esse Deus. Deus. Esse culto de ensino, irmãos, é para dizer para vocês que o Evangelho do Senhor, uma vida plena e soberana diante de Deus, exaltada diante de Deus, independe do nosso esforço físico e do nosso conhecimento, mas ele depende totalmente da nossa confiança a Deus e da nossa humildade diante dele, de reconhecer que nós não somos nada sem ele e que de Deus nós dependemos todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o versículo abaixo para a gente andar mais um pouquinho. E ele diz: e aquele que fisicamente é
incircunciso, mas cumpre perfeitamente a lei, julgará a ti que, com a letra da lei e com a circuncisão, és transgressor da lei. Nós já falamos sobre isso. Não importa, irmão, não importa. Os homens podem te julgar, os homens podem colocar sobre você a capa da religião. E nos dias que nós estamos vivendo, olhe, eu falo com segurança para os senhores. Esse tipo de mensagem dos púlpitos, cada vez mais, estão desaparecendo. Hoje eu estava trabalhando em casa e eu estava ouvindo uma rádio, uma TV gospel, não sei, acho que lá 53. E eles estavam falando acerca de os irmãos comprar um manzuzá, levar para casa aquela peça, porque aquela peça entrando em casa havia prosperidade, livramento e paz dentro do lar. Manzuzá. E cada um, esse é o evangelho de hoje. Haverá a marcha para Jesus daqui, se eu não me engano, 7 a 12 dias. Já estão vendendo as camisetas da marcha, que para mim é o mesmo abadá dos trio elétrico da Bahia, que se compra para estar no meio do povo, identificado com a rádio e com a igreja. Então, se você vira para o outro lado, o pastor está mandando as mães grávidas matar os filhos, abortaram. Então, é isso que está em voga, é isso que a mídia vê, e é isso que a mídia julga generalizada, todos iguais, mas todos não são iguais. Nós não somos farinhas comuns do mesmo saco, nós não somos, porque os homens e as mulheres que realmente conheceram o Senhor, que tem temor de Deus, jamais, em situação nenhuma, ele fará tal coisa. Porque, irmãos, você não precisa guardar os mandamentos do Senhor. Você não precisa temer a Deus. Mas você não ande dizendo que você é servo de Deus. Para você ser servo de Deus, você tem que agir como homem e como uma mulher de Deus. Agiu no passado e age nos dias de hoje. Porque Deus não mudou, o mundo mudou. Porque o mundo vive em constante transformação. Mas João escreve na sua epístola, diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Porque o mundo passa com toda a sua volúpia, com toda a sua frivolidade. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Devemos tomar cuidado. Digo para vocês, amados, no céu não entrará muita gente, não. Não digo isso para não desanimar vocês. Porfiai e entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos passarão por ele. Haverá um dia em que os homens serão julgados, está no mesmo livro, capítulo 2. E será apresentado diante de Deus os feitos dos homens. Aquilo que ele escondeu de uma forma mais ferrenha será lançado de cima dos telhados, para todos os seres espirituais perceberem e visualizarem. E ele será vilipendiado e envergonhado diante de Deus e das suas hostes celestiais. Nós não devemos guardar pecados escondidos nos nossos cômodos, achando que as portas um dia não serão abertas. 1000 vezes não. O pregador, o príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon, dizia o seguinte, que o pecado ele é como um animal de estimação, que você passa o tempo inteiro com a porta fechada. Você recebe as pessoas ou fala com as pessoas com a porta entreaberta e um pé atrás para o animalzinho não sair. Mas haverá um dia, quando você menos esperar,
o animalzinho vai sair correndo na presença de todos. E todos verão que você tinha um animalzinho de estimação em casa. Temos que tomar cuidado diante do Senhor com o nosso pecadinho de estimação. Porque ele será o motivo principal para eu e você deixar de ser homens riquíssimos na presença de Deus. De viver uma vida gloriosa, com um corpo glorificado como o corpo de Cristo Jesus. E por toda a eternidade vivermos num mundo de paz, de amor e de tranquilidade. Devemos tomar cuidado com o nosso bichinho de estimação. Porque quando você menos esperar, ele corre no meio da rua. E você sairá como um louco atrás dele, tentando esconder. Mas todo mundo verá que você tem um bicho de estimação. Não tente barganhar e esconder as coisas de Deus. Peça ajuda ao Senhor. Confessamos os nossos pecados a Ele. Diz: Senhor, livra-me, Senhor, da minha fraqueza. Eu vinha conversando com a minha esposa no caminho. Vou dizer algo para vocês. Talvez vocês nunca ouviram isso. E por favor, não me diga que esse pastor, ele vai pregar heresia, que eu sei bem o que eu digo. Tem muita gente que acha e espera que o Espírito Santo mude ele. Sabe quando o Espírito Santo de Deus vai mudar você? Nunca. Nunca. Esqueça isso. O Espírito Santo de Deus, ele revela ao pecador pecado, a justiça e o juízo. Então, através da palavra do Senhor, ele passa a ter ciência que ele é um pecador. E para que ele tem ciência que ele é um pecador? Para ele se arrepender e deixar. Segundo passo, que a justiça de Deus virá sobre ele. Terceiro passo, que por conta de não guardar a justiça de Deus haverá um juízo. Paulo diz assim: portanto, se antes vocês roubavam, não roubem. Se você está aqui na frente, está na frente do capítulo, juntamente nesse capítulo, justificação pela fé. Vocês que se prostituíam, não se prostituam o quê? Mais. Vocês que adulteravam, não adulterem. Então, parte tudo de quem? Do Espírito Santo ou de mim? É de fora o íntimo. Mas enganaram vocês. Esses falsos mestres que não entendem, não conseguem fazer exegese da parte B do versículo, enganaram vocês. Tudo depende de mim. O Espírito Santo de Deus me ajuda nas minhas fraquezas. Ele me ajuda quando eu estou tão fraco, tão debilitado, quando a minha fé está tão vacilante, que não tenho mais palavras para orar. Que quando o céu aparenta estar blindado, e a minha oração parece que não atinge as alturas, aí o Espírito Santo, ele pega os meus murmúrios e leva em palavras diante de Deus. E eu sou assim renovado, justificado pelo grande Deus. Mas tudo depende de mim. Por que é que eu trato a minha esposa como uma princesa? É porque o Espírito Santo manda? Não, Senhor. Por que é que eu trato meu cunhado, os meus filhos, como príncipes e princesa? É porque o Espírito Santo manda? Não, Senhor. É porque eu sei que ela foi a pessoa mais próxima que Deus me deu para eu cuidar. E se eu não cuidar da pessoa mais próxima de mim, como eu posso cuidar então dos outros? Jesus, fazendo uma terapia com Pedro, ele pergunta para Pedro. Pedro, depois de ter se desviado, levado os irmãos ao desvio, deixado a obra de Deus para trás, Jesus fala para ele, depois de tê-lo alimentado, ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, literalmente constrangido por conta das práticas dele, diz: Senhor, tu sabes, Senhor. Mais uma vez, Jesus pergunta, afirmando, ratificando, curando Pedro da sua hipocrisia. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes, Senhor.
Pela terceira e a última vez, Jesus fita os olhos nele, que ele diz: Pedro, olha, você me deixou, você me abandonou, você se apresentou como o melhor obreiro do mundo, mas você não era. Você, além de voltar a pescar, ainda levou João e Tiago e todos os outros para a pesca. Quando eu disse para você que você não podia mais pescar, que você tinha que pescar alma, você voltou para o mar, Pedro. Ele fita os olhos e diz: olha, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro olha para ele bem nos olhos, que olhos lindos de Jesus, os olhos que cortam como raio-x, e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus percebeu que havia cura, sinceridade, disse: então, Pedro, já que tu me amas, Aleluia. apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Glória a Jesus. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Não dá para nós entender aqui como é que nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração através do seu Santo Espírito, mas nós somos pessoas iracundas. Nós somos pessoas de duras cerviz. Temos dificuldade de relação interpessoal, pessoal. Nós não somos amorosos, bondosos. Somos rancorosos. Nos machucamos por qualquer coisa. Viramos as costas, desprezamos. Que espírito é esse? Que amor é esse? Quando na verdade o amor de Deus, a Bíblia diz que ele é sofredor, tudo sofre, tudo espera. Ele é perdoador, ele não quer troca, não tem reciprocidade. Meu Deus. Nós precisamos rever essa credencial que nós usamos por aí dizendo: eu sou cristão. Nós precisamos rever isso. Quando você diz que você é cristão, quando dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos igualzinho a quem? A Cristo. Olhe para você, eu olho para mim. Não precisa você me responder. Vou deixar a pergunta no ar. Em algumas situações da sua vida você age como Cristo? Não me responda. Você age como Cristo agia? Olhe para você. Isso depende de você. E sabe por que às vezes nós não agimos? Por conta do orgulho, da arrogância. Eu não aceito, eu sou assim. Você é assim, você não deixou si mesmo. Você precisa deixar o si mesmo, você não pode ser assim. Se você é assim, não pode ser de Cristo. Porque de Cristo é cristão. Mas vamos para o texto. Vamos voltar para o texto. Os irmãos estão entendendo, os irmãos abominam as minhas mensagens, né, irmão? Porque as minhas mensagens realmente, eu acho que não são tão boas. Se eu estivesse nos bancos aí, eu não gostaria de ouvir. Mas vocês precisam ouvir. Porque quando eu falo, primeiro fala comigo. Porque às vezes eu acho, com todos esses ensinamentos claros, objetivos, por pequenas coisas, eu vejo coisas dentro da igreja que eu digo: não pode ser. Será que não tem ninguém ensinando? Ou os meus ensinamentos não funcionam? Porque por causa de coisas fúteis acontecem coisas inimagináveis que jamais, no meu mais remoto ser, eu faria. E eu sou uma das piores pessoas que eu me conheço, e eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou, mas eu não faria tais coisas. É como se nós ensinássemos e que não alcançasse as pessoas. Mas quando vira as costas ali, as pessoas quer ver a minha vida, que se dane. É. Quando você sai por aquelas portas, o Espírito Santo de Deus não fica aqui não, ele vai com você. E aonde você estiver, ele está com você. Aleluia. Ele está visualizando todas as Glória nossas a Deus. práticas. Aleluia, Jesus. Para a tristeza do Deus Pai. Meu Deus. Então ele está dizendo aqui que não precisa necessariamente termos uma postura de religiosos. Ao 27. Que nós precisamos ser íntegros e viver uma vida plena diante de Deus, sem essa falsa conotação de religiosidade. E o 28 diz assim: pois não é judeu o que é o exteriormente,
nem a circuncisão, aquele que se faz exteriormente na carne. Não adianta. Não adianta dizermos que somos da boca para fora. Se você nem falar, é até melhor, dependendo do lugar onde você está. Porque a pessoa que diz que é pastor, mas compra e não paga, toma emprestado e não devolve, cobiça a mulher dos outros, anda com mentira, fazendo fofoca, é melhor que ele não diga que eu não sou nada. Eu não sou nada. Porque quando ele diz isso, diz para a própria desonra e para envergonhar o nome do Senhor. Aleluia. Então se mantenha em off, se mantenha em stand-by, e deixa que as pessoas visualizem você e que as suas atitudes falem de você. É isso que o texto está dizendo. E o 29, para a gente terminar, querido. Meus amados, esse casal lindo que está aqui, né? Eu esqueci o nome, eu quero chamar de ele aqui, você fica com raiva de mim. Né? Então, esse casal vem assistir o culto, ouve uma palavra dessa que é difícil. O nosso irmão Pernambuco ali, o meu querido irmão. Mas aqui é as escrituras e as pregações aqui são expositivas. Eu estou expondo a cada versículo. Para quando vocês saírem daqui e falar, aquele pastor falou as dele em cima. Não, é a Bíblia que está falando com vocês. A Rose falou para mim no caminho, minha esposa, pastor Albino, me chama de pai. Será que esses meus anos todos que eu passei no Evangelho, eu não era crente? Por quê? Ela perguntou para mim. A minha esposa faz essas perguntas. Eu digo, querida, porque a grande maioria das igrejas, eles falam da Bíblia. Vou responder. Eles falam da Bíblia. Eles dão testemunho da Bíblia. Da Bíblia. Mas é proibido por Deus dar testemunho da Bíblia. Você tem que deixar a Bíblia falar. A Bíblia é que fala. A palavra de Deus não é falar da palavra, é falar a palavra de Deus. Porque quando eu falo da palavra, eu estou falando da palavra. A palavra é minha e não de Deus. Mas quando a palavra de Deus fala, ela é com ponto contusa. Ela vai diretamente no coração das pessoas. E aqui é a palavra de Deus que está falando e não o pregador. Glória a Deus. Versículo 29 é para a gente fechar e passar a régua. Olha o que ele diz. Mas o judeu é aquele que o é no interior. E a circuncisão é a do coração. Não vem dos homens, mas de Deus. Para começar, não pode ter circuncisão no coração. Porque circuncisão é no pênis e não no coração. Mas por que Paulo usa o coração? Figura de linguagem. E porque o coração é a sede do todo entendimento. É do coração que procede os adultérios, os homicídios. E quando esse coração ele é marcado com a lei do Senhor, é isso que ele está dizendo, porque a circuncisão era uma lei, era um sinal. E quando esse coração ele é marcado com um sinal do Senhor, há arrependimento, há transformação. Não precisa ninguém andar por aí mostrando pelo dizendo, olha, eu sou circuncidado, eu sou o cara. Porque não sei se o senhor entende, quando Davi foi enfrentar o Golias, todo mundo sabia medir o tamanho da lança, o peso da lança, a ponta da lança, o tamanho do escudo, quantas pedras ele tinha. Davi, quando olha para aquele gigantesco homem que desafiava as nações, Davi não viu nada disso que a gente vê e que os teólogos veem. Davi só viu que ele era um homem que incircunciso, como se ele tivesse sem cueca. Davi olhou para ele e falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse que vem aqui desafiar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu irei até vós, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, não se preocupe com a postura. Nós temos que ter uma postura sim, mas que isso não seja motivo
para nós sairmos por aí arrogando, porque essa igreja, ela já foi taxada muitas vezes por muitas pessoas de igreja fria. Por quê? Porque aqui não tem um mover. Aqui está precisando de um mover. Engraçado, não teve um mover, e nesse mover um cruzou e foi embora. Agora imagine se tivesse um mover. O rato tinha ido. E eu conheço esse mover há 30 anos. 30 anos. Mover 3, 4 esposas, mover pedofilia, mover roubo na igreja, mover briga dentro da igreja. 30 anos. Pessoas que saíram da droga voltou, para a cachaça voltou. Paz Antônio. Então esse mover eu conheço. O maior mover do Espírito Santo é um coração circuncidado, aquebrantado, nu, desnudado na presença de Deus e transformado pelo Espírito Santo. Verdade, Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas o judeu é aquele que, no seu interior, e a circuncisão é do coração, no espírito e não na letra, e cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. Os judeus recebiam tapinha nas costas porque eram circuncidados, porque fazia parte da linhagem abraâmica. Então, eles esperavam os vivas, as tapinhas nas costas dos homens. Ah, você é um filho de Abraão? Você é um judeu? Paulo diz, não, Senhor, 1000 vezes não. Ora, porque o verdadeiro homem e a verdadeira circuncisão vem do coração e do espírito e não da letra, e cujo louvor não vem de homens, mas de quem? Vem de Deus. Pergunta. Quem não entendeu essa mensagem hoje? Quem não entendeu? Quem entendeu essa mensagem hoje? Glória a Deus. Há alguma dúvida em relação a isso? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento iremos orar pela Paula.